Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre histórias que surgiram como livros, mas que suas adaptações posteriores acabaram tornando-se mais famosas. Vou seguir o meu caderninho, eu fiz várias anotações desse tipo. Eu adoro conhecer histórias originais em formato de livros que originaram grandes filmes. Eu acho super divertido e interessante conferir a história original que o autor idealizou em sua cabeça, que depois foi adaptada, transformada, às vezes modificada em outro formato que acabou eclipsando até o original e tornando-se bem mais conhecido. E eu vou dar vários exemplos de histórias assim pra vocês. Obviamente que existem muitos outros, mas esses foram os que eu consegui pensar assim de cara. Começarei com Bonequinha de Luxo, do Truman Capote. Eu não tenho o livro, eu li na época na biblioteca da faculdade, vou deixar aqui a foto. Eu acho que o filme Bonequinha de Luxo é icônico no cinema, assim, é um dos mais famosos. E por mais que eu goste muito do livro e prefira o final do livro do que o final do filme, porque eu acho um final mais real, assim, mais cru e realidade do que aquele negócio mais romanceado que fizeram no filme, eu gosto mais do filme. Apesar de tudo isso, eu prefiro o filme, porque a Audrey Hepburn deu vida, assim, ela realmente incorporou a personagem principal do Capote e ficou perfeita no papel. E a trilha sonora e tudo, assim, tudo combinou naquele filme. Acho que é um filme inesquecível, preferido de muita gente. E nesse caso eu acabei também, é um dos únicos casos, assim, é raro, geralmente eu prefiro o livro, mas neste caso eu prefiro o filme. Outro caso, bem conhecido, né, que eu já comentei recentemente com vocês, é o Jurassic Park, que é um grande filme de Steven Spielberg, um filme famosíssimo. Muita gente não sabia que era um livro, ultimamente está sendo mais, né, divulgado, especialmente porque foi relançado pela Aleph. E o livro, gente, é incrível, incrível. Eu, neste caso, por mais que eu ame o filme, eu prefiro um pouquinho mais o livro, porque o livro aborda questões muito interessantes, o lado da ciência, o lado das reflexões que ele acaba induzindo o leitor, assim, acho que a conversa, o diálogo do livro é mais adulto até, porque o filme foi feito para a família, né, e tal, então tem aqueles negócios mais até bobinhos ali no meio, apesar de ser um filme muito bom. Outro exemplo clássico é o Psicose, do Robert Bloch, que foi transformado no filme incrível do Alfred Hitchcock. É um dos filmes, o filme mais famoso do Hitchcock, né? Eu diria dizer um dos mais famosos, mas de fato é o filme mais famoso dele. O que ele fez com Psicose foi incrível, tanto que vocês podem conferir um pouco mais do processo, né, no livro Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose, e deixa a gente boquiaberta com tudo aquilo que ele conseguiu levantar e acreditar no filme para que desse certo quando ninguém mais acreditava. E Psicose é um livro muito bom. Na época o Hitchcock acabou tirando de circulação o livro, ele comprou todos os exemplares disponíveis porque ele queria que o seu filme fosse surpreendente, e o final de Psicose é surpreendente. Então ele meio que tirou o livro ali de circulação, acho que isso contribuiu muito, né, para as pessoas não terem muito contato assim com a obra original. E aqui no Brasil a gente passou muitos anos sem nenhum contato com isso, até que a Dark Side relançou nestas edições lindíssimas. E do próprio Hitchcock a gente pode dar vários outros exemplos, como Janela Indiscreta, que eu tenho aqui na estante, acabei esquecendo de pegar, vou deixar a capa. O Pacto Sinistro, vários filmes, na verdade, do Hitchcock são baseados em livros. O Rebecca, Um Corpo que Cai, todos eles foram adaptados de livros. E o filme acabou tornando-se os filmes acabaram tornando-se bem mais famosos. Outro exemplo clássico de filme que eclipsou o livro é O Tubarão, de Peter Benchley, também adaptado, neste caso, pelo Steven Spielberg, que adaptou o Jurassic Park, famosíssimo da década de 70. O livro até fez certo sucesso lá nos Estados Unidos quando foi publicado, mas é claro que o impacto que o filme teve foi muito, muito maior, e acho que, especialmente, por exemplo, aqui no Brasil, muita gente sequer sabia que este livro existia, e todo mundo sabe que o filme Tubarão existe, né, porque é passado repetidas vezes e é um dos grandes clássicos do cinema. E é uma história muito interessante, com algumas diferenças interessantes em relação ao filme e livro. Eu já falei um pouquinho mais sobre essas diferenças, como o livro acaba também surpreendendo em alguns aspectos por não ter aquela história exatamente igual à do filme. E eu comentei tudo isso no vídeo sobre ele aqui no canal, e o link estará aqui embaixo no box de informações. Outro exemplo clássico é a História Sem Fim, do Michael Ende, The Never End Story. Um filme querido para muita gente, clássico da sessão da tarde, todos nós assistíamos várias e várias vezes. Eu ainda vou ler o livro, então não tenho muito com que comparar, né, em relação à adaptação. Pretendo ler tão logo possível. Estou louca para fazer essa leitura. O autor é alemão. Originalmente ele foi escrito, né, em alemão, e essa minha edição é uma edição em inglês, porque a edição em português é tão difícil de encontrar. Eu sei que foi publicado pela Martins Fontes, mas hoje em dia já está bem mais difícil e caro, né. Outros exemplos bem claros são os livros do Roald Dahl, né, o Matilda,
o The Witches, que é o Convenção das Bruxas, esses filmes que a gente assistia tantas e tantas vezes quando criança, tão queridos. Eu adorava Convenção das Bruxas, eu achava simplesmente incrível o filme, eu assisti zilhões de vezes, ainda assisto se estiver passando. Matilda também é um filme incrível, muito bom. E também tem o Charlie no Chocolate Factory, né? O Charlie, a fábrica de chocolate, fantástica fábrica de chocolates, é assim, né? Charlie, a fábrica de chocolates. Acho que é isso. Também é do Roald Dahl e é um filme que ficou muito famoso, tanto a versão mais antiga quanto a versão nova, né, que sai nos cinemas, acaba sendo mais famoso do que os próprios livros. Talvez não na Inglaterra, eu não tenho certeza, porque na Inglaterra o Roald Dahl é muito forte, então lá as pessoas têm esse costume de ler muitos livros dele, mas aqui no Brasil especialmente a gente tem bem mais contato com os filmes e às vezes sequer sabe que o livro foi publicado. Já li, eu tô devendo pra vocês vídeos sobre os livros do Roald Dahl, que são muito queridinhos, gente, são muito fofos e tem ilustrações muito legais. Então, mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre os livros dele. Outro exemplo de livro de criança é o Mary Poppins. Este aqui, inclusive, é o primeiro de uma série, acho que de 8, né? É o mais famoso, Mary Poppins, por conta do filme Mary Poppins, que é um filme famosíssimo e clássico também do cinema, que eu também assistia muito, só vim ler o livro depois de muitos anos, já mais velha. O livro é bem legal, eu sei que nem todo mundo simpatiza muito com a Mary Poppins, é aquele jeitão, né, vaidoso dela, mas eu sempre gostei da Mary Poppins. Eu, neste caso, também gosto mais do filme pela minha relação com o filme, por ter assistido tanto, por ser um musical, e eu sou louca por musicais. Mas o livro também é bem agradável, tem várias ilustrações muito lindinhas nessa edição. O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, que é um livro em francês, publicado em 1911. Neste caso, eu não diria nem o filme, né? O filme é famoso também, mas o que é mais famoso é a peça de teatro, que é a coisa mais sensacional do mundo, o musical. É incrível, eu sou completamente apaixonada pelo Fantasma da Ópera, tanto que quando eu gravo na sala vocês podem ver a máscara do fantasma atrás. Tive a oportunidade maravilhosa e inesquecível de assistir a peça ao vivo em Londres. Tenho todo o amor do mundo pelo Fantasma da Ópera, sei todas as músicas decoradas, sou completamente fã louca, aficionada e maluca por o Fantasma da Ópera, o musical. E eu, neste caso, ainda não li o livro, nem tenho a expectativa de amar mais que o musical, não tenho e nem quero ter, porque o musical é muito amor na minha vida, mas eu espero muito gostar também do livro. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito do livro, talvez por conta do musical, das expectativas, não sei. Eu sempre fui bem curiosa em relação a conferir o original, né? O que inspirou o Andrew Lloyd Webber a criar aquelas músicas maravilhosas e aquela história repleta de emoção sobre o triângulo amoroso com a Christine Daae e o Raoul e o fantasma. E olha que eu não sou uma pessoa que gosta de triângulos amorosos, mas nesse caso, ai gente, muito amor pelo Fantasma da Ópera. Um autor repleto de obras que foram adaptadas para os cinemas e que são mais famosas que os seus livros, pelo menos aí no meio mais geral. Obviamente os fãs da ficção científica sempre tiveram esta relação com os livros dele, é o Philip K. Dick. Neste caso aqui eu peguei o Android Sonha com Ovelhas Elétricas, que inspirou o filme Blade Runner, um dos grandes clássicos do cinema, e a maioria das pessoas conhece e tem mais contato com o filme do que o livro. Mas eu também peguei esse aqui, que é um livro de contos do Philip K. Dick, que tem vários exemplos do assunto do nosso vídeo, né, que é o Realidades Adaptadas. Vai trazer o conto que inspirou o Minority Report, o Pagamento, o Vidente, Impostor, Os Agentes do Destino. Todos esses são filmes conhecidos, relativamente conhecidos, não tão assim estrondosos talvez quanto alguns desses outros que eu estou mencionando, mais conhecidos e que não têm as histórias originais devidamente tão conhecidas quanto suas adaptações. Eu vou passando por outros exemplos de uma forma mais rápida, eu não tenho o livro físico em mãos, mas eu deixo aqui a foto para vocês. Um desses exemplos é o filme Madame Doubtfire, que é da Anne Fine, que inspirou o filme Uma Babá Quase Perfeita, famosíssimo filme, né, também clássico da Sessão da Tarde, com o Robin Williams. Outro exemplo que é um dos menos óbvios possíveis é o filme Die Hard, que é o Duro de Matar, com o Bruce Willis. Eu assisti esse filme várias vezes. Eu gosto muito desses filmes de ação, gente, e com Bruce Willis. Eu acho super divertido. Eu gosto especificamente deste filme, o primeiro Duro de Matar. Eu acho muito divertido lá naquele empresarial, né, quando ele vai visitar a sua ex-esposa. Esse é baseado no livro Nothing Lasts Forever, de 1979, e é um livro que é uma continuação de outro. E o outro também havia sido adaptado para o cinema. O Die Hard, o Duro de Matar, é sequência do livro The Detective, né, que é o detetive, que foi lançado no cinema em 1968 com o Frank Sinatra no papel principal. Então, o Frank Sinatra naquele filme, que se chama no Brasil, deixa eu ver se eu anotei, Crime Sem Perdão, ele faz o mesmo personagem que o Bruce Willis, que é o John McClane.
O nome do protagonista foi levemente modificado, então não é exatamente o mesmo nome, mas no livro é o mesmo nome e é o mesmo personagem. Outro filme muito famoso que originalmente é um livro é o Forrest Gump. Ele foi publicado originalmente em 1986, é do Winston Groom, e o filme foi lançado em 1994. O filme, sucesso estrondoso, ganhou o Oscar de melhor filme. Ganhou o Oscar de melhor diretor também, né? Acho que inclusive foi o mesmo... Qual é o nome dele mesmo? É o diretor de Volta para o Futuro. E o Forrest Gump ainda tem continuação. Foi lançado uma continuação depois que o filme foi publicado. Então é um livro com continuação ainda mais. Antes do filme ser publicado, ele tinha vendido 30 mil cópias. E no livro, o Forrest Gump tem a Seven Syndrome. Não é dito isso exatamente no filme. Ele tem aquele QI baixo no filme, né? E no livro ele tem essa Seven Syndrome que faz com que algumas pessoas tenham um QI um pouco mais baixo, mas que sejam brilhantes em outros aspectos. Então, tem algumas coisas que não foram colocadas no filme, mas tá lá, né? O livro original é o do Forrest Gump, de Winston Groom, com a sequência Forrest Gump and Company, de 1995. Interessante, né, gente? Eu nunca vejo o livro de Forrest Gump. Em canto nenhum, nunca nem vi pra vender, não sei se foi publicado no Brasil. Outro caso interessante é o Rambo, que é um filme de 1972, chamado First Blood, de David Morrell. E ele foi publicado como filme em 1982 e modificaram o final. Eu vi exatamente qual foi a modificação, mas como seria spoiler, não vou dizer aqui neste vídeo. Outro grande caso clássico que eu tenho aqui, esqueci de pegar pra vocês, é o Planeta dos Macacos, que se transformou naquele filme famosíssimo, ganhou várias sequências, mas o original é o Planeta dos Macacos, do Pierre Boulet, que é um livro muito, muito bom também. Achei um livro incrível e neste caso eu prefiro o livro do que o filme. Outro caso um pouco mais incomum foi Uma Cilada para Roger Rabbit. E eu menciono esse porque era um filme que eu assistia muito quando era mais nova, e ele é um filme do ano em que eu nasci, 1988. Eu não sei se a nova geração tem muito contato com esse filme, mas a minha ainda tinha. E o Uma Cilada para Roger Rabbit era um livro, se chamava Who Censored, e tem uma diferença bem interessante no título original, porque o livro era Who Censored Roger Rabbit e o filme acabou se transformando em Who Framed Roger Rabbit. E um livro que eu tenho muita, muita vontade de ler, que já foi adaptado 2 vezes para o cinema, também muito famoso, é O Cabo do Medo, que originalmente se chama The Executioners, do John D. MacDonald, foi publicado em 1957, já ganhou 2 adaptações, uma em 1962, outra em 1991, e a mais famosa, eu acho, pelo menos, é a de 1991, que é a de Martin Scorsese com o Robert De Niro, né, que é aquela adaptação mais... talvez conhecida por ser mais nova também, não sei, mas é bem famosa. Estes são os exemplos que eu trouxe pra vocês neste vídeo. Eu sei que existem muitos, muitos outros. Eu até escolhi deixar alguns de fora, porque senão o vídeo ficaria imenso, já está muito grande. Mas se vocês também sabem de algum livro que acabou virando filme, e o filme é mais famoso, alguns desses até mais diferentes, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar conhecê-los. Assim, às vezes até uma surpresa pra gente, né, e pra outras pessoas também. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sei que ficou grande, mas é porque, né, um grande fluxo de livros e filmes. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijo enorme para todos e até a próxima!